Já te aconteceu de passar na rua e ver aquela pessoa falando sozinha e ela fala com ela mesma e ela faz muito barulho e faz gestos e coisa, e a maior parte das vezes nós até ficamos olhando assim e pensamos assim, tá doido, né? A verdade é que todos nós temos esses diálogos. Muitas vezes nós temos uns diálogos, outras vezes monólogos, mas a verdade é que todos nós passamos por isso. Só que alguns falam alto, alguns verbalizam e outros não. Outros só ficam pensando. O que são essas vozes interiores? São os nossos diálogos internos. A diferença é que uns falam e outros não falam, mas todos nós sofremos do mesmo mal. O problema é quando nós não damos atenção a essas vozes e nós confundimos esses diálogos como sendo o nosso próprio pensamento. Esses diálogos, na maior parte das vezes, eles nos levam ou nos obrigam a pensar muito tempo no futuro ou muito tempo no passado. Por exemplo, eu tenho certeza absoluta que já te aconteceu de você ter uma reação, uma situação menos boa em que você deveria ter agido de uma forma e você não agiu, você não falou aquilo que você gostaria de ter falado naquela altura. Aí você vai para casa e começa a remoer. E aquele pensamento ele não sai da sua cabeça. Eu deveria ter falado assim, eu deveria ter agido assim, eu deveria. E você não para com esse pensamento. E você acha que esse pensamento é seu. E você confunde isso como sendo o seu pensamento. Por quê? Que esse seu pensamento não traz o tempo todo e não fica te perturbando com coisas boas. Coisas boas do seu passado, como, ai, como eu sou tão feliz naquele dia que meu filho nasceu, naquele dia que me aconteceu tal situação, ai, como eu fiquei tão feliz, tão feliz. Pode parar para pensar. Na maior parte das vezes, isso não acontece. Na maior parte das vezes, você está remoendo situações do passado e um fala e o outro fala e é diálogo, é monólogo e outras vezes você está pensando demais em situações do futuro. Mas eu quero ir, mas e se acontecer? Então, mas e se aquilo não der certo? Eu quero projetar, eu quero empreender, eu quero... Mas e se não der certo? E se não der certo? E você prende muito tempo com esses seus diálogos. Você deve, então, parar. Prestar atenção nos diálogos que estão acontecendo na sua mente. Você deve dar atenção a esses diálogos. Você deve calar essas vozes. E como é que você cala essas vozes interiores que estão perturbando a sua mente? Você para e dá atenção. Como se fosse mesmo uma pessoa de fora, um ouvinte que estivesse prestando atenção numa conversa. Você tem o poder, você tem a capacidade de, assim como você desliga uma chamada telefônica, você pode muito bem colocar um ponto final nessa conversa interior, nesses diálogos internos. Você simplesmente para, dá atenção e você diz, pensa bem naquilo que está fazendo, pensa bem nas palavras que você está ouvindo e você diz, oi pensamento, obrigada pensamento, pode ir embora pensamento, como se fosse uma chamada telefônica que você desliga aquela chamada. Você diz assim, Grace, é tão simples quanto isso? É. Sabe por quê? Porque se você não dominar a sua mente ela vai te dominar. Assim como um robô. Imagina você ter um robô dentro da sua casa e aquele robô te domina. E aquele robô que decide o que vai ver na televisão, é aquele robô que decide o que você vai fazer, quantas horas você vai dormir. Uma pessoa que tem um robô em casa, ela domina a máquina não pode dominar de forma alguma o dono da casa. Assim é a nossa mente. Você domina a sua mente. Você não pode permitir que a sua mente te domine, senão você vai adoecer. Toma o controle da sua mente, assuma o controle da sua mente hoje, porque senão, se você não der atenção a essas vozes interiores, se você não calar essas vozes interiores, você vai entrar numa profunda angústia, numa profunda tristeza e vai ter uma depressão. Então, cale essas vozes interiores, assuma o controle da sua mente hoje e pare hoje mesmo de dar ouvidos àquela voz má, aquela voz que te impede de prosseguir, aquela voz que diz que você não vai conseguir, aquela voz que te lembra o tempo todo do seu passado, aquela voz que te faz ter uma conversa, aquele diálogo daquilo que você deveria ter feito e não fez. O passado ficou no passado. O futuro ainda não aconteceu. Você precisa urgentemente viver o hoje. O hoje. Eu te faço uma pergunta. Você, quando está sentado comendo a sua refeição, você está concentrado naquilo que está comendo? Você está concentrado que você coloca um pedaço de carne na boca, ou um legume, um vegetal na boca, e você está saboreando aquilo, ou você está comendo, pensando naquilo que deveria ter feito, ou pensando naquilo que você tem para fazer. Viva o hoje. É a única coisa que você tem, a única certeza que você tem é o hoje. Pare de ficar com esses diálogos internos, remoendo o passado, vivendo o futuro. Viva o hoje e seja feliz hoje, tá? Curta,
compartilhe, salve esse vídeo para você ver de novo, envia para alguém que você acha que precisa de ouvir, que você sabe que tem diálogos internos, que tem o objetivo de desanimar, de distrair, de roubar o momento que é o agora. Um beijo.